Andoni. Olá, eu sou a Graziele Olá, sou o Luiz Henrique. e nós somos do podcast Conexão Social. Bom, hoje o tema é sobre fizeram empréstimo no meu nome, e agora? Pois é, né? E eu tô vendo que cresceu esse número de fraudes, né? E eu tava até procurando em sites mais do portal agência. Diz que da pandemia para cá o número cresceu muito. Então, quer dizer, o pessoal começou a usar mais os aplicativos bancários e o número de fraude aumentou, né? Mas, Luiz, você tá vendo pessoas passarem por esses golpes? Como tá sendo? Olha, inclusive a delegacia, imagino, deve estar cheia, né? Porque é o seguinte, olha, acredito eu, olhando essas notícias como você viu, a, a facilidade que os bancos, né, para poder passar esse período de pandemia, vendendo seus produtos, e a população tendo acesso a esses serviços, né? O banco começou a facilitar algumas coisas e isso desencadeou essa onda de golpes, né? Inclusive, hoje, como você viu, os índices foram lá em cima e os bancos, por outro lado, falam, olha, não tem nada a ver com isso, né? Quer te tirar a responsabilidade, né? Quer tirar o corpo fora, falar assim, olha, não tenho responsabilidade nisso, porque eu estou aqui, só estou esperando os dados e para conceder empréstimo ou alguma operação financeira ali. Então a gente realmente vê esses números alarmantes aí e o banco querendo tirar a sua responsabilidade de campo, né? A gente vê também que tem vários tipos de fraudes, né? O pessoal tá bem elaborado já nas fraudes. E uma dessas fraudes que a gente vê é o falsário se passando pelo INSS. Então, assim, já vimos até conversas, a pessoa falando que é do INSS, que tem valor a receber, e faz com que na verdade é mais o aposentado, né? Nem tanto as outras pessoas, porque o aposentado muitas vezes recebe benefício, é mais fácil, digamos assim, de tirar o dinheiro deles, né? E o pessoal falando que é do INSS, que precisa de cópia de documento, porque tem um valor, sei lá, de 5.000 para poder liberar, e os idosos acabam caindo, né? Nessa armadilha. Na armadilha. Então, foi legal você falar disso, porque eu vejo assim, no dia a dia, muita gente reclamando, falando, olha, eu recebi uma ligação, a pessoa se disse do banco X ou da instituição financeira X, e eles estão ofertando um valor dizendo que, olha, como você falou, olha, você tem um crédito do INSS, né? A pessoa começa a usar esse atrativo, vamos dizer assim. E que atrativo, né? Falar, tem um dinheiro aqui. Tem um dinheiro esperando, pra lógico, você. né? E aí eles vão desenrolando uma conversa, sempre no intuito de enganar esse aposentado ou pensionista, né? Teve um caso que me marcou muito, de um rapaz que recebia um benefício assistencial e ele procurou na internet um empréstimo e aí infelizmente caiu na mão de golpistas e o pessoal acabou exigindo dele uma quantia, né, de início para poder liberar esse empréstimo. E aí ele foi pagando, né? Foi pagando. O pessoal pedia R$ 500, depois pedia mais tanto, e sempre com a desculpa, olha, tem que pagar tal taxa para liberar aquilo. As taxas bancárias. As taxas bancárias. E foi ludibriando ele até que chegou ao ponto de tomar dele R$ 8.000. Nossa. Tá? Foi bem, bem violento, assim. Aí apareceu aqui no meu escritório, chorando, literalmente chorando, falando apavorado, porque ele se deu conta só quando realmente perdeu tudo. Sim. Site falso, né? Que as pessoas que não tem nada que fazer fazem esses sites e muitas vezes os pensionistas ou os aposentados querem fazer um empréstimo mesmo, de vez irem até o banco com essa facilidade hoje que tem nos sites, busca e muitas vezes tem inúmeros sites falsos, né? E acaba passando por isso, né? Infelizmente perde tudo. Aí eu fico pensando assim, uma pessoa que está procurando empréstimo é porque ela já não tem. Sim. E aí eu não consigo entender como que as pessoas caem nesse golpe,
Porque é o seguinte, se você não tem, como é que você vai pagar primeiro, né? Então, esse é o primeiro alerta, eu acho que a gente tem que fazer para as pessoas olha, se você está procurando empréstimo e já foi exigido de você algum valor, olha, corre que isso é golpe. Sim. Porque todos os empréstimos que são concedidos, os custos, todas as despesas dessa operação são embutidas, né? Então, a pessoa não precisa antecipar nada. Se a pessoa está antecipando alguma coisa, é porque está errado. Sim. Você falando dos casos, lembrei de um agora, de um senhor que recebe um benefício também, e entraram em contato com ele falando que era do INSS, que foi o que a gente começou a falar, né? Falando tudo por mensagem no WhatsApp. Falando que era do INSS, no WhatsApp estava escrito que era representante do INSS, tudo certinho, falando que ele tinha um valor a receber judicial de 7 mil e poucos reais. Isso ele acreditou, porque ele tinha um processo correndo, né? E falou que ele deveria mandar as cópias dos documentos para que pudesse mandar esse valor de 7 mil reais e pouco, né? E aí ele mandou cópia de documento, porque ele foi ludibriada. Ingênuo até, né? Ingênuo, porque a pessoa acredita, né? Mandou a documentação dele, fizeram um empréstimo no nome dele, só que nesse caso caiu o valor do empréstimo na conta dele, né? E mesmo ele não tinha solicitado, né? Foi enganado. Foi enganado, tipo assim, ele mandou o documento, fizeram o empréstimo e o valor caiu na conta dele. E ele não usou esse valor, ele não sabia nem do que era, né? A origem disso. E começou a vir descontando no benefício dele. Foi quando ele ficou desesperado, porque, lógico, uma pessoa que ganha um salário mínimo começar a vir descontando 400, 300 reais... Nota muito rápido. Nota muito. Então, até entrou com o processo. Acho que ele está esperando ainda para ver o que vai ser. Qual vai ser a solução, né? Mas é interessante assim, ó. E além das ligações, né, que são... acho que o governo, por meio do setor do consumo... estabeleceu o bloqueio tanto de ligações, se você não quiser receber, né? Ligações de ofertas e tudo mais. Mas eu vejo que é um troço que não funciona. Né? É assim como tem tanta lei que não pega, né? Então o governo vai criando essas coisas, mas as operadoras, por exemplo, de telefonia, também, se você quiser se cadastrar lá, eles são entre aspas, né? Isso. Não podem fazer as ligações. Não pode e tal, mas as operadoras mesmo cumprem e fica dessa forma. E aí acaba molestando o aposentado pensionista por meio dessa prática. Eles ligam ofertando esses produtos demais. Até que o que eu acho interessante, e para quem não sabe, eu trabalho com aposentadorias, né, de INSS. Às vezes o INSS concedeu o benefício, a pessoa sabe lá primeiro do que eu, porque começam as ligações ofertando os empréstimos, tá? Então, eu acho até interessante, olha, quando o cliente liga, porque já ofertaram algum empréstimo para ele, fala, doutor, será que eu aposentei? Porque começaram a me ligar oferecendo empréstimo, o senhor vê aí? O INSS nem mandou ainda a informação para você, mas já estão sabendo. Eu acho incrível isso, parece que tem uma equipe aí que, né, não sei... Uma equipe grande, uma equipe grande aí, né, fazendo esse contrabando de dados aí. E a pessoa começa a receber essas ligações aí e não para mais. E aí a gente sempre orienta, eu pelo menos oriento, falo, olha, empréstimo é sempre num momento muito crítico, porque você vai acabar comprometendo toda uma renda geralmente os empréstimos têm 60 a 80 meses, né? Sim. Então, assim, é um período muito longo, né? Eu já vi em algum dos casos que eu peguei dos empréstimos falsos, né? De 94 parcelas. Coisa absurda. Pega um valor de 3 mil reais, vão pagar 7 ou 8. É mais então, que assim, o dobro e enorme. E aí, voltando a essa ideia das fraudes, né? Infelizmente, tem também aquele perfil do pessoal fazer se apoderar da senha do Portal Gov. Sim. Né? E fazer os empréstimos. Porque, infelizmente, os bancos
ofertam uma plataforma na internet, a pessoa assina, né, com os contratos de forma eletrônica ou até digital, e aí acaba operando esse empréstimo ali. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe, nem tem conhecimento suficiente para entender, olha, quando ela acessa um link que remete lá para tirar foto, alguma coisa, e acaba celebrando um contrato de empréstimo. É muito comum também. E a questão dos golpes de pessoas que usam essas senhas, né? Faz todo o trâmite que o banco ali estabelece para a contratação do empréstimo e se apodera das quantias. Sim. Não, e também tá comum entrar em contato, falar assim que tem que fazer prova de vida, manda um link, até a pessoa acessa tudo, passa por toda essa parte de assinatura digital, assinatura eletrônica, fazem a selfie, porque precisa fazer a prova de vida, vou fazer a selfie. Isso. Precisa mostrar que estão vivos, Isso, né? E no final estão fazendo um empréstimo que não queriam. E não tinha nenhuma intenção de fazer. Não tinha intenção de fazer. Então, assim, o número de golpes é imenso. Nossa, é muito grande. Então, eu acho que os aposentados têm que ter um cuidado a mais. Isso. Ligou, desliga. Assim, não quero. Exatamente. E dar preferência para contratos feitos de forma presencial. Eu acho que ir até o banco, né? Exatamente. Que o papel ainda não é melhor do que algo digital, principalmente para os idosos, né? E o presencial, ele também oferece um conforto. Pelo menos penso eu assim, qual que é o conforto? Olha, é interessante a pessoa saber o número de parcelas, qual é o custo que vai gerar de juros, né? Todos esses detalhes do contrato, eu acredito que ele é melhor você obter na forma presencial do que por telefone. Porque por telefone é muito distante ali a relação, né? E outra, muitas vezes omitem, né? Fala assim, não, é R$3.000. Aí a pessoa acha que vai pegar R$3.000 e vai pagar R$3.000, mas não, dobra, triplica o valor que vai pagar, né? Então, é muito melhor eles irem até o banco fazer a parte física mesmo, que fica mais fácil, o banco explica e tudo mais, né? E outra fraude que a gente também vê é dos boletos, né? Dos boletos, Os benditos dos boletos. Ontem mesmo eu tava lendo a respeito disso e eu vi assim, ó, tem decisões, olha que interessante, que é algo que eu não tinha ainda visto. E a gente não tinha parado para pensar. Olha, o boleto, o banco ele é responsável por várias etapas. Sim. Tem a etapa da emissão, então o banco tem que ser responsabilizado, porque olha, se eu estou permitindo um fraudador, né, um golpista, emitir um boleto falso, né, para retirar dinheiro de alguém, tomar dinheiro de alguém, o banco é responsável, porque ele permitiu que alguém entrasse na plataforma dele, lançasse um boleto que não é verdadeiro. Sim. Né? Essa é a primeira etapa. Então, a outra responsabilização é quando o boleto, né, a pessoa emite um boleto dizendo, olha, o nome do beneficiário é fulano, e o dinheiro acaba caindo para o ciclano. Né? Então, são essas etapas que os bancos acabam sendo e devem ser responsabilizados. Penso dessa forma, né? E as decisões estão vindo já nesse sentido. Mas as decisões daqui ou já de recurso? Já em grau de recurso. Geralmente os juízes aqui... Eles acham que o banco não... Acho que o banco não é responsável. Eles alegam lá que o banco não atuou, né? Não, como que é a palavra? Não teve nenhuma ação, né, que permitisse isso. Então ele não descuidou, não teve omissão de cautela. Mas é o inverso que a gente vê, né? Sim, porque assim, a gente vê que a omissão ou o não fazer mesmo causa dano também. Permite que pessoas se aproveitem dessa falha do sistema. Isso, né? Porque falhou o sistema, saiu algum dado do Luiz e entrar em contato com o Luiz, quem que é o culpado? O banco que tinha toda a informação. Que o banco tem informação de RG, CPF, se você deve, se você não deve. Até que teve um caso que o rapaz estava devendo um financiamento de veículo, né? E quem do nada apareceu falando que ele tinha esse atraso, esse né? débito aí aberto.
e mandaram o boleto para ele poder quitar e tudo mais, e ele pagou um boleto que era falso. Então, quer dizer, os golpistas conseguiram informação de que ele devia e que ele estava com esse débito em aberto. E teve todo o transtorno. Então, você imagina, o banco não vai ter responsabilidade? Logicamente, não tem dúvida. O banco tem que ter responsabilidade, porque foi ele que permitiu sair essa informação. Como que alguém vai ter informações de valores, né, do financiamento, quantas parcelas estão atrasadas? Sim. E por aí vai. Agora, Grazi, e a gente falou aí de vários tipos de golpe e tal, e essas vítimas, o que elas podem fazer para... Olha, eu fui vítima de um golpe, seja de um empréstimo consignado, seja de um boleto falso, né? Ou até do Pix, né? Que a gente ainda não falou. Sim. Mas o que essas pessoas podem fazer aí, depois que já perdeu o dinheiro e tomou o prejuízo? Primeira etapa, eu acho que tem que ser essencial, ir até a delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Sempre prudente, né? Prudente fazer um boletim de ocorrência para poder ficar um pouco mais seguro, digamos assim, né? Depois, procurar um advogado que seja especialista ou que seja de confiança da pessoa para poder, então, analisar e entrar com o processo. Porque precisa passar essa responsabilidade para o banco. Porque, como a gente disse, a responsabilidade do banco é que não saia informações. Saiu informação, o banco tem que ser responsabilizado. Então, assim, essa pessoa tem que procurar o advogado, para esse advogado entrar com o processo e pedir a indenização e que pare de cobrar essas parcelas do benefício, né? Porque vai tirando todo mês a mês, fica difícil para a pessoa, né? Ainda mais que ganha um salário mínimo. Então, ela deve procurar para poder fazer esse bloqueio de cobranças, né? E então fazer a solicitação de uma indenização por danos morais, porque não deveria sair informação dessa do banco, né? As indenizações, elas são também uma medida pedagógica contra os bancos, né? Sim. Porque, infelizmente, no Brasil, enquanto você não mexe no bolso, né, nada muda. Então, penso eu assim, olha, se o judiciário começar a realmente condenar essas instituições financeiras com rigor, as pessoas vão ficar mais protegidas, porque os bancos vão melhorar suas plataformas, né, de contratação, para impedir que expedientes de golpistas como esse aconteçam, né, e continuem aí lesar pessoas. Uhum. Então eu vejo assim, olha, as pessoas não podem deixar para lá, elas têm que vir para a justiça e reclamar, porque senão nada vai mudar, outras pessoas vão continuar sendo vítima e vai virar esse círculo vicioso aí, né? Que já virou, né? Vai continuar esse círculo vicioso. E como está aí, com dados alarmantes, né, de pessoas aí vítimas dessas fraudes aí. E outro aspecto que a gente pode também chamar a atenção das pessoas é a questão dos sites, né? Frisar nessa questão dos sites falsos, né? Isso. Então, olha, se você está precisando de um empréstimo, se você colocar lá no Google, né? Olha, empréstimo consignado. A chance de você cair num link falso de banco é muito grande. É muito grande. Então, a dica que eu gostaria de dar é, olha, vá direto numa agência, né? De um banco que você tenha relacionamento ou que você tenha ouvido alguma oferta que lhe chamou atenção, mas não procure no Google, porque a chance de você ser vítima é muito grande. E tem um número enorme de bancos que a gente nem conhece. Igual, acho que essa semana a gente viu em bursa, alguma coisa do tipo. Os bancos, nunca ouvi falar, né? C6. O Banco Safra já começou a ser mais conhecido pelo número também de empréstimo consignado, que acaba sendo golpe. Mas igual o Agibank, que a gente nem sabia que existia, e tem até um polo, não sei como que eu posso falar, aqui em Dourados, né? Então, assim, o número de
de instituição financeiras é enorme. É imensa. Aí é uma forma de cair em golpe. O pessoal fica muito vulnerável, né? Eu lembrei de outro detalhe que também é muito comum e eu acho que também é interessante a gente alertar. Toda vez que um aposentado ou pensionista vai procurar um empréstimo consignado, algumas instituições acabam empurrando, né? Eu falo empurrando porque literalmente o pessoal acaba forçando a pessoa a contratar isso. Sim. A pessoa faz o empréstimo consignado que a gente chama modalidade comum, que é aquele que tem uma margem de até 35%, né? Isso. Na folha da pessoa, na folha de pagamento. E existe um cartão que é limitado a 5%. Então, o famoso bola de neve. É o bola de neve. Então, esse cartão de crédito consignado, ele acaba sendo, a pessoa recebe um cartão, ou muitas vezes nem recebe um cartão, e o banco acaba liberando quantias, não no empréstimo consignado comum, que a taxa de juros é menor, acaba liberando empréstimo nesse cartão, em que a taxa de juros é realmente um cartão, que é alta, né? Sim. Só que o agravante a pessoa paga, mas nunca quita. Né? Então eu vejo também muitas pessoas que estão aí aprisionadas com bancos, porque celebraram um contrato de empréstimo consignado comum e ao mesmo tempo fizeram a liberação dessa margem do cartão de crédito consignado e estão reféns aí por anos a fio, sabe? Sim. Porque paga e não termina. Então, eu acho que fica parcelando, né, as prestações, né? Fica reparcelando e vai juros sobre juros e não acaba nunca mesmo, sabe? É interminável. E a justiça por um período até continuou condenando, até cancelando esses cartões, mas infelizmente a pessoa foi lá, assinou, pelo menos a justiça aqui no nosso estado não está tendo certa dificuldade de cancelar esses cartões, sabe? Que a pessoa contratou, tá lá, né? Assinou, por mais que a gente argumente, olha, é um aposentado, não tem conhecimento, muitas vezes é analfabeto e tudo mais, mas a justiça tá passando a mão na cabeça do banco. E então o que eu alerto olha, verifica no contrato, toda vez que for assinar, se tem esse bem desse cartão. Se tiver, pede para tirar. Porque é prejuízo mesmo. Nunca mais vai parar de pagar, Nunca mais vai parar de pagar. Ô Luiz, eu tava vendo ontem que, até notícia aqui de Dourados, que 2 rapazes foram presos por Pix falso. Legal esse aí. O que seria o Pix falso? O Pix falso. Então, pelo que eu vi, assim, tem alguns bancos que permitem o tal do agendamento, né? A pessoa faz o Pix agendando para uma outra data, né? Sim. Então, essas pessoas acabam, acredito eu, se utilizando desse comprovante que gera, né, do agendamento. Sim. E eles vão lá e altera a imagem, né, desse comprovante e na hora de fazer a operação lá com o lojista, entrega esse comprovante falso, né? Com base nesse agendamento. É incrível. Então, eu até acho estranho, porque os lojistas, eles têm que confirmar se isso caiu na conta, né? Isso. Porque se não caiu na conta, é golpe na certa, né? Eu vi até que, da informação que eu li ontem, um rapaz que trabalhava numa loja falou que esses 2 golpistas foram lá, compraram 2 celulares, compraram fone, em torno de R$3.000, diz que fizeram um Pix, mostraram o print do Pix, e aí depois o rapaz foi perguntar pro patrão e não caía esse dinheiro, ele mandou mensagem pro rapaz que comprou, ele mandou o boleto e foi ver o comprovante, né, e foi ver que na verdade era com data que nem existia naquele. Então, assim, ele foi até a polícia e falou e acharam esses rapazes que estavam fazendo esses golpes, né? E o interessante é que eles deram golpe até no Uber, né? Me parece, né? Coitado do Uber. Até o Uber ficou sem receber. Me parece que também eles usaram o telefone que era do Uber pra alguma coisa, sei lá. Eu não compreendi muito bem ali. Mas envolveu várias pessoas no mesmo golpe. Então, assim, a gente vê que hoje tem que ter muito cuidado. Mas muito toda mesmo. Transferência bancária, aplicativo bancário, Pix, a gente vê que hoje em várias lojinhas que a gente vai,
faz Pix, a pessoa só fala assim, deixa eu olhar só. Muitas vezes, esse olhar, a gente só fez um agendamento, a pessoa que tá mal intencionada fez um agendamento do Pix e não pagou nada. Então, assim, sempre conferir na conta, né? Se pagou mesmo. Isso. Caiu na conta, libera o produto, né? Eu acho mais acertado, né? Isso. E outro detalhe é quando os golpes aí do Pix, ele tem também uma outra conotação. Olha, isso é quando a pessoa foi no lojista, apresentou um boleto, um comprovante falso, né? Mas tem aquele outro golpe do Pix e você utiliza o seu Pix normalmente, né? Tá ali no seu dia a dia, fazendo uso da sua conta da forma que você deseja. Mas você começa a perceber que começou a sair dinheiro usando o seu Pix. Então, esse é interessante que, nessa situação, os bancos são responsáveis. Sim. Porque alguém está usando a sua chave Pix, né, acessando o aplicativo do banco e fazendo essas transferências. Sim. Então, nessas hipóteses, o banco é responsável. Né? Infelizmente, o banco não é responsável quando esse golpista faz um Pix, um agendamento né? Nessa hipótese, o banco não é responsável. Mas nessa em que alguém se apoderou da senha do seu aplicativo e está fazendo as transações, a responsabilidade é do banco. Eu vi até um vídeo, a pessoa mostrando, ela tinha, no caso, conta no Nubank, e alguém conseguiu acesso a essa conta dela do Nubank, ela ia fazer um Pix, ela colocava, vamos supor, o CPF do irmão, colocava o valor, colocava para finalizar, dava tipo um pane e ia pro final. Quando vai lá pro final só para confirmar, a gente nunca olha o nome da pessoa, né? A gente só confirma e vai. Mudava. De vez tá o nome do irmão, tá o nome de um dos golpistas. Mudava o nome do beneficiário e o valor. Então, assim, para você ver como que eles estão conseguindo... Tá bem orquestrado o golpe, né? Então, nesse caso, o banco tem completa responsabilidade. Exatamente. Porque permitiu essa entrada, né? Invasão do aplicativo, Isso. Né? Exatamente. E as indenizações, como eu disse antes, elas têm esse caráter punitivo. Então, se as pessoas, deixarem para lá, ainda que seja, saiu da minha conta R$50. Mas é 50 reais. É 50 reais, mas é seu. É importante que as pessoas procurem aí a justiça, né, por meio de um advogado, para fazer valer seus direitos. Se não houver essa procura, nada vai mudar no país. Então, a ideia do Pix é uma ideia genial, pra falar a verdade. E olha, pagamento instantâneo, né, nesse momento veio de uma forma bem bacana. Porque, primeiro, né, para as pessoas físicas não tem taxa, né? E então a circulação de dinheiro no país, ela é mais intensa. Então isso melhora a economia. Sim. Por outro lado, tem essas fraudes, mas aí a população também tem que fazer a sua parte, né? Tem que denunciar, tem que botar para ferver, vamos usar essa linguagem. Eu acho assim, fraude sempre vai ter. O que tem que saber é que as pessoas têm que começar a ter cuidados. Porque essas tecnologias que estão vindo é para melhorar. Só que tem pessoas mal intencionadas que vão sempre usar alguma forma para poder burlar isso, né? E para fraudar. Então, as pessoas sempre têm que ter um cuidado redobrado, na verdade. Porque antigamente era só dinheiro, papel. Hoje, os falsários e tudo mais têm acesso a uma conta que é sua e podem fazer empréstimo, podem movimentar toda a sua conta. Então, assim, a pessoa tem que ter um cuidado ainda mais redobrado, né? E também a questão é o seguinte, os bancos, eles ofertam também algumas proteções, né? Tá ruim, mas também não tá tão ruim, né? Tão ruim. Então, assim, hoje tem a limitação de Pix no fim de semana, nos horários à noite. Então, se você tem um certo receio, você pode fazer esses bloqueios no aplicativo, né? E vai se protegendo aí conforme a instituição que você está vinculada à oferta, né? Sim. Mas não pode deixar Deus dará ali.
Outro aspecto interessante também, que é objeto de muito golpe, né? Embora não seja o tema aqui, é os cartões por aproximação, né? Por exemplo, eu tenho um cartão da Nubank e o cartão, se você bloqueia no aplicativo, ele não bloqueia na maquininha. Ah, não? Não, você pode observar, pelo menos no meu é assim. Tá bloqueado no aplicativo, mas você usa na máquina e ele vai passar do mesmo jeito, por aproximação. Então por que existe o bloqueio? Então, pois é, se saísse algum dinheiro, por exemplo, da minha conta com uma operação feita por aproximação, eu poderia processar o banco, Sim, né? porque estava lá que estava bloqueado, né? Então, é importante as pessoas também verificarem, olha, faz o bloqueio, faz o teste, né? Para ver se realmente está funcionando. É uma forma mais fácil de passar o cartão? Lógico, porque de vez você ficar ali colocando senha, né? Só aproxima e pronto. Só que também tem que ter cuidado, porque tem como você colocar no aplicativo também, as pessoas que gostam, né, dessa parte de aproximação do cartão, tem como você colocar no aplicativo um limite, R$50, R$100, que é uma forma também de você não perder tanto, se por acaso acontecer alguma coisa, né? Então, sempre cuidar também nessa parte de limites, né? É importante. Aproveitar que existe essa normativa que estabelece ao banco, né, essas funcionalidades aí de proteção, né? Sim. E acho que é isso, né? Todos que estiverem assistindo o vídeo, que tiver um aposentado, um pensionista ali, é interessante ter um cuidado redobrado, né? Referente ao empréstimo consignado, Isso, né? nesses empréstimos, para não cair nessas fraudes, né? Porque, olha, tem todo um transtorno. Até que haja uma decisão da justiça, né? Para proteger esse aposentado ou pensionista, até lá a pessoa passa por um transtorno aí. Os débitos continuam, né? E até fazer cessar esses descontos aí indevidos, a pessoa passa aí por um calvário. Mas, no final, é resolvido. Só tem uma demora, né? Lembrando que, se por acaso acontecer, procurar um advogado, né? Isso. Porque não deixar passar. Para poder, como você disse, uma forma de punir, não só punir, mas uma forma de fazer o banco também cuidar melhor da sua plataforma, né? Para que haja uma melhoria na prestação de serviço, né? Isso. Porque as condenações são justamente com base na má prestação de serviço. Sim. Então, é isso. Eu acho que é isso, né? Acho que ficou bem esclarecido. E essa é a dica do dia, né? Certo? Certinho. Um abraço a todos. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau.